Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Ice Ater. Links na descrição do vídeo. Um novo lar. Capítulo 4. Seus olhos se abriram lentamente, deixando seus tons azuis se tornarem confortáveis com o mundo exterior. Um grunhido deixou enquanto ele revirava o pescoço, apenas para perceber que ele não estava realmente deitado em uma cama, que era algo que ele havia assumido. Não foi até que ele percebeu que um peso extra estava presente em seu colo, acompanhado por um calor confortável, que ele permitiu que seus olhos viajassem para baixo, piscando algumas vezes enquanto fazia. Ele corou quando olhou para baixo e identificou o peso como Yasaka. Ela estava dormindo em seu colo, abraçada. Seu kimono foi aberto levemente, o que resultou em sua cabeça descansando contra seu peito nu. Seus braços estavam ao redor dele em um abraço semelhante ao que ele estava fazendo com ela. Talvez esse fosse o motivo do sono confortável que ele experimentara na noite anterior, pois se sentia mais relaxado do que nas últimas 2 semanas. Ele não pôde evitar, pois ficou encantado com o rosto adormecido dela. Seus lábios rosados e carnudos estavam ligeiramente separados e ele podia respirar suavemente devido a isso, sua respiração quente formigando sua pele enquanto ele inconscientemente apertava seu abraço ao redor dela. Uma parte dele desejava que eles pudessem ficar assim para sempre, enquanto ele sentia o calor se espalhar por todo o seu ser. Deixando seus olhos continuarem seu caminho para baixo de seu rosto, absorvendo cada centímetro de sua pele pálida e imaculada, que parecia estar quase brilhando com a pequena quantidade de luz do sol que havia entrado no quarto. No entanto, ele rapidamente voltou os olhos para cima enquanto ostentava um rubor de vários tons de vermelho mais profundo em comparação com o que ele tinha antes. O motivo dessa reação? Um dos seios de Yasaka escorregou de seu kimono. Um monte enormemente grande e macio balançava um pouco com cada respiração que ela dava, e ele teve que lutar contra o desejo de não olhar para ele. Foi difícil, assim como uma certa parte de sua anatomia, como ele não podia evitar. Ele tinha uma megera desumanamente linda dormindo em seu colo, na qual ele estava romanticamente interessado. Ele ficaria mais preocupado se não tivesse uma reação em resposta à situação em que estava. Ele estava debatendo internamente se deveria empurrar o seio de volta para dentro do kimono, mas não o fez por medo. E se ela acordasse para vê-lo e o acusasse de acariciar seu peito enquanto ela dormia? Ou assumindo que foi ele quem o tirou de seu kimono em primeiro lugar? Sim. Ele prefere não. Controlando seu rubor, ele olhou para ela novamente, desta vez certificando-se de não deixar seus olhos vagarem sob seu decote. Ele franziu a testa quando notou que alguns de seus longos cabelos loiros em espiral estavam em contato direto com o chão, pois provavelmente deslizaram do sofá. Então ele o agarrou, deleitando-se com sua sensação suave por alguns segundos antes de levantá-lo para que não ficasse mais em contato com o chão. Um som suave deixou Yasaka quando ele começou a correr os dedos pelo cabelo dela, os dedos movendo-se para cima onde ele havia arranhado levemente seu couro cabeludo. O Naruto-kun. Seu nome deixou os lábios de Yasaka como nada além de um suave sussurro enquanto ela se inclinava em seus dedos, ainda coçando seu couro cabeludo enquanto também esfregava o lado de seu rosto contra seu peito enquanto se movia sua cabeça de um lado para o outro. Foi uma visão bastante, realmente. Ele veio a entender que ela era uma mulher um tanto sedutora durante suas semanas aqui. Sem medo de mostrar-lhe um pouco de pele aqui e ali de propósito. Ela era uma atrevida sedutora se desejasse ser, e certamente era eficaz nele, e ela sabia disso. Mas agora, enquanto ele olhava para sua forma adormecida, mesmo com a guarda baixa e parecendo indefesa, ele simplesmente não podia deixar de ser cativado por sua aparência. Era apenas algo que ele não podia controlar, apesar de quão duro ele tentou e se forçou. Talvez as mudanças que ele sofreu tivessem algo a ver com isso? Ele não sabia, mas era uma possibilidade que fazia sentido, um pouco. A sensação de algo macio pressionado contra seus lábios o tirou de seus pensamentos. Ele piscou algumas vezes para ver Yasaka acordada. Ela ainda parecia um pouco sonolenta. Suas pálpebras estavam levantadas apenas o suficiente para ele ver seus órbis dourados brilhantes apontados para ele, que tinham um certo brilho que ele não conseguia decifrar. Embora, mesmo que fosse capaz de fazê-lo, duvidasse que o faria no momento em que superou sua surpresa e lentamente permitiu que seus olhos se fechassem enquanto pressionava de volta e retribuía o beijo. Foi um pouco estranho.
Foi apenas ontem quando eles tiveram seu primeiro beijo que ele havia iniciado, mas já parecia natural. Quando sentiu Yasaka se afastar lentamente, seus olhos reabriram e piscaram brevemente. A ação não foi perdida pela loira que parecia curiosa com o vermelho que coloria suas bochechas antes que ela também olhasse para baixo. Oh! Um pouco envergonhada, ela rapidamente agiu empurrando seu seio, que estava a céu aberto e balançando a cada respiração que ela dava de volta em seu kimono, após o que ela se deixou bater contra o peito dele, um suspiro de desejo escapando dela. Como ela fez isso? Naruto-kun. MHM. Podemos sair de novo, em breve? Eu realmente gostei da noite passada e não me importaria de repetir. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para que ela pudesse ver seus olhos. Claro que podemos. Ele lhe deu um sorriso que enviou uma sensação agradável se espalhando por seu corpo. Eu também gostei do nosso encontro. Foi bem para uma primeira vez, pelo menos eu pensei que sim. No entanto, isso significa que terei mais oportunidades de provar seus lábios? Eles têm um gosto bastante doce, a propósito. Ele se divertiu com a forma como suas bochechas normalmente pálidas assumiram uma cor rosada antes que ela beliscasse seu peito com seus olhos estreitos de uma maneira brincalhona. Tudo bem, tudo bem. Eu estou apenas brincando, Xês. Yasaka bufou antes de piscar. Espere, isso significa que não haverá mais datas? Não. Ele disse rapidamente para aliviar suas preocupações. Como eu disse, eu também gostei do nosso encontro e vou me certificar de que haverá muitos mais. Contanto que você me deixe, é claro. Quando suas palavras chegaram aos ouvidos dela, Yasaka se inclinou enquanto ela capturava seus lábios mais uma vez em um beijo arrepiante. Ela ergueu as mãos e passou os dedos pelos macios cachos loiros enquanto sentia os dele enrolados em sua cintura. Claro que eu vou deixar você. Você não achou que depois de tudo isso eu ia te deixar ir? Bem, isso estava em minha mente brevemente, mas ele tirou uma de suas mãos da cintura dela e coçou sua bochecha enquanto desviava o olhar. Eu entendo. Veio a resposta suave de Yasaka enquanto ela acariciava suas bochechas e esfregava círculos suaves nelas com os polegares. Provavelmente tinha a ver com o passado dele, pelo menos foi o que ela assumiu. Um certo evento que pode ter acontecido que o deixou um pouco inseguro. Mas estava tudo bem. Ela se certificaria de ajudá-lo a superar isso, pois era para isso que ela servia. Como uma mulher para seu homem. Mesmo que ele ainda fosse um menino quando chegou à sua idade, as coisas que ele passou e experimentou quando criança resultaram em ele ser mais do que um simples menino. A idade não era importante para ela ou para a maioria do sobrenatural. Contanto que eles não fossem uma criança de verdade, o que ele claramente não era. Ele parecia muito mais velho do que sua idade, o que era uma vantagem. Ela gostou de como ele parecia. Seu rosto tinha a gordura de um bebê e os bigodes finos, quase imperceptíveis, que suas bochechas ostentavam. Ela teve que olhar bem de perto para vê-los. Isso ou tocá-los diretamente com os dedos ou quando ela esfregou sua própria bochecha contra ele. Ela já mencionou que gostava do cabelo dele? Era tão espetado, mas suave também. As sensações que ela sentiu ao passar os dedos por aquelas mechas eram únicas. Sim, se eles mantivessem suas interações e ele acabasse como seu parceiro, Yasaka ficaria muito feliz. Ele era tudo que ela olhava para um homem que ela poderia amar. Esperava que isso também acabasse com os pedidos de sua mão que ela detestava. Pausando seu estado de pensamento, Yasaka moveu a cabeça para que pudesse olhar para ele e ver que ele tinha um pequeno sorriso no rosto com os olhos fechados. Ele não estava dormindo, ela podia dizer pelo ritmo de seu coração e sua respiração. O que ela daria para passar o resto do dia em seus braços onde ela se sentia segura? Infelizmente, ela tinha seus próprios deveres a cumprir, aos quais poderia adiar por muito mais tempo. E então, com uma visão arrependida, ela se afastou de seus braços e ficou de pé, notando Naruto abrindo os olhos para encará-la com uma breve carranca antes que ele desaparecesse. Você está com fome, Naruto-kun? Yasaka perguntou já que era quase meio-dia e até agora nenhum dos dois tinha comido nada desde ontem e tinha pulado o café da manhã. Agora que você mencionou, Naruto disse enquanto seu estômago roncava para que ele soubesse que estava de acordo. Yasaka riu baixinho antes de assentir. Vou fazer algo para comermos então. Você se importa de ajudar? Claro. Ficando de pé, ele foi capaz de dar um único passo antes de congelar. Seus olhos estavam arregalados enquanto ele estava ali parado preocupando Yasaka que assistiu enquanto ele lentamente ficava vermelho.
Naruto-kun? Ela perguntou, preocupada enquanto dava um passo em direção a ele. Então, sem aviso, ele soltou um grito ensurdecedor antes de seus olhos rolarem na parte de trás de sua cabeça e ele caiu para frente como uma marionete cujas cordas tinham acabado de ser cortadas. Em pânico com os próprios olhos arregalados, Yazaka agiu rapidamente enquanto se movia e o pegava antes que sua cabeça pudesse bater no chão. Ela não perdeu nem um segundo enquanto virava e deixava a cabeça dele descansar em seu colo. Uma mão surgiu e ela pressionou contra a testa dele para sentir que ele estava quente. Nenhum calor era um termo melhor para descrever o que ela estava sentindo. Canalizando energia, chakra, para suas mãos, elas foram envolvidas em um brilho azul claro, após o qual ela passou a colocar uma de suas palmas na testa dele. Ela observou enquanto seus músculos faciais que estavam tensos relaxavam lentamente. Seu rosto estava franzido com pequenas contrações de seus olhos aqui e ali enquanto ela mantinha a palma da mão pressionada na testa dele, pois o que ela tinha feito a deixou muito mais fria. Foi um minuto, mas que pode ser o minuto mais longo em sua vida, pois ele finalmente se acalmou completamente, seu corpo imóvel, com exceção do subir e descer de seu peito, que também se acalmou. Uma carranca profunda marcou o rosto de Naruto quando ele se levantou para uma posição sentada. O ambiente familiar da foca o saudou quando ele se sentiu sentado na água até os tornozelos. Ele resmungou enquanto cambaleava para ficar de pé. Era lamentável que seu estado de como ele aparecia aqui dependesse de como ele estava no mundo exterior. Ele atravessou a água com passos largos, seu destino sendo onde o Kitsune estava localizado e descobrir o que o fez sentir a dor que acabou de sentir. Parecia que seu sangue estava fervendo junto com a sensação de seu corpo sendo despedaçado por alguma força invisível. E doeu em um nível totalmente novo. Oi! Naruto gritou quando chegou na grande sala que abrigava a raposa. Ele já podia ver sua forma deitada ali, atrás das grades, com a cabeça apoiada nas mãos, pois não tinha patas. HM? A raposa gigante abriu um de seus olhos quando sua íris vermelha encontrou a forma de seu carcereiro de pé perto das grades antes que o mesmo olho se fechasse. MPH. O que você quer, pirralho? Naruto revirou os olhos para a grande raposa e ignorou como ela se dirigiu a ele. Tenho certeza que você sabe o que aconteceu que me levou a acabar aqui. Importa-se de me dizer? Quanto mais rápido você fizer, mais rápido eu saio daqui e você terá seu silêncio de volta. O silêncio reinou por alguns segundos, provavelmente devido à raposa considerar se deveria ou não ceder a tal informação antes de decidir que gostava mais de seu silêncio do que a informação valia. A dor que você sentiu foi porque você estava sendo convocado inversamente. Ou tentei pelo menos como o invocador falhou, pois o chakra necessário é ainda mais do que eu tenho. Entendo. Naruto murmurou enquanto olhava para baixo em pensamento. Acho que devo esperar que isso aconteça novamente em breve. Saber quem está me convocando, ou pelo menos tentar duvidar que uma tentativa fracassada seja suficiente para saciá-los. Existe alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça? Prefiro não sentir essa dor novamente. Eu não sei de tais maneiras. Talvez se você fosse um mestre de selos, você seria capaz de criar um selo que quebraria a conexão, mas como você não é, você está sem sorte. Isso realmente é uma droga. Ele estalou a língua enquanto amaldiçoava baixinho. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para a raposa enquanto sua forma desaparecia lentamente da foca. Quando Naruto abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a expressão preocupada no rosto de Yazaka quando sentiu uma de suas mãos colocada em sua testa, que emitia um frio bem-vindo ao sentir que seu corpo inteiro estava mais quente do que o normal. Ah! Naruto-kun, você está bem? Yazaka imediatamente perguntou a ele depois de soltar um suspiro quando ela percebeu que ele recuperou a consciência. Apesar de sua visão ainda estar um pouco embaçada, Naruto conseguiu dar um aceno fraco enquanto pressionou sua cabeça mais fundo em seu colo como se fosse uma almofada macia. Eu acho que sim. Ele murmurou. Eu não acho que posso te ajudar na cozinha agora. Ele riu que foi acompanhado por Yazaka que riu baixinho enquanto balançava a cabeça. Está bem. Sua saúde é mais importante. Ela levantou a cabeça de seu colo, posicionando-o sentado enquanto se levantava antes de ajudá-lo a se levantar e levá-lo de volta ao sofá onde ela o empurrou suavemente. Eu vou fazer um almoço para nós. Depois disso você se importa de me dizer o que causou isso? Olhando para ela, ele podia ver a preocupação genuína que ela tinha por ele, o que era bastante tocante quando ele assentiu. É claro. Bom.
Estarei de volta em breve com nosso almoço, não vá a lugar nenhum. Ela não conseguiu reprimir uma risada ao olhar que ele lhe enviou antes que ela saísse da sala. Observando-a sair, ele não pôde deixar de notar a maneira graciosa e sedutora de como ela se movia e não tinha certeza se o fazia deliberadamente ou não. Independentemente da resposta, ficou bonito nos olhos, pois ela ainda estava usando aquele mesmo kimono de ontem à noite que se agarrava e destacava sua figura que despertava ciúmes em qualquer mulher, principalmente as do mundo sobrenatural. E pensar que de todas as pessoas que ela poderia ter escolhido, ela o escolheu. Talvez essa fosse a maneira de algum ser superior se desculpar por sua infância e vida em geral antes disso? Se for, ele deu as boas-vindas, honestamente. Ele duvidava que acabasse com outra pessoa de outra forma. Desde criança ele queria alguém que se importasse com ele e alguém com quem ele pudesse se importar. Uma família própria pela qual ele ansiava depois de observar todos ao seu redor com uma e ele foi deixado sozinho. Mesmo quando ele estava hospedado no orfanato, eles conseguiram fazê-lo sentir que não havia ninguém para ele, até mesmo excluindo-o de qualquer atividade que eles fizessem. Foi doloroso. Era doloroso naquela época e era doloroso agora mesmo pensar nisso. Perdido em seus pensamentos, ele não estava ciente de quanto tempo parecia ter passado até que o cheiro de comida chegasse às suas narinas e ele cheirou algumas vezes enquanto voltava para o mundo exterior. E ao fazê-lo foi recebido com a visão de Yasaka voltando para a sala, sua cabeça movendo-se levemente de um lado para o outro a cada passo que dava. Ela carregava uma bandeja na qual ele podia ver 2 tigelas e 2 pratos que eram a fonte do cheiro delicioso que já havia enchido a sala. Eu voltei. Yasaka colocou a bandeja no chão enquanto se sentava ao lado dele. Você parece estar muito melhor agora. Com a pergunta dela, ele desviou sua atenção da comida deliciosa e cheirosa para ela, onde ele acenou com a cabeça. Por que eu faço? Ainda preciso relaxar alguns dos meus músculos, provavelmente tomar um banho longo e quente ou algo assim mais tarde. Ele aceitou a tigela que Yasaka estendeu para ele, olhando para o conteúdo que consistia em arroz cozido no vapor, pedaços de frango, ovo e cebolinha verde que foi usada para finalizar o prato. Ele lambeu os lábios enquanto seus dedos se contraíam enquanto pegava os pauzinhos em sua mão. Antes de se aprofundar, ele agradeceu a Yasaka por fazer o prato que foi retribuído pelo sorriso dela quando eles começaram a comer juntos em um silêncio confortável. Você sabe, Yasaka falou enquanto brincava um pouco com sua comida para lhe dizer algo. Há um onsen não muito longe daqui. A água quente faz maravilhas se você precisar relaxar os músculos tensos. Eu mesmo usei muitas vezes depois de certos dias que me cansaram. Então, se você quiser, eu posso arranjar alguma coisa? Ela olhou para ele e esperou por sua resposta. Eu gostaria disso. É muito melhor do que um simples banho, então se você pudesse, eu ficaria grato. Tudo bem. Enviarei alguém depois que terminarmos com a comida. Lançando-lhe um sorriso, ela voltou para sua comida exatamente como ele estava fazendo. A porta se abriu quando Naruto entrou na área que continha o onsen. Ele já podia sentir a mudança de temperatura enquanto o ar estava cheio de vapor que ele podia sentir diretamente em seu peito nu. Ele estava nu com exceção da toalha em volta da cintura e ficou agradavelmente surpreso ao ver que ninguém estava ali além dele. Uma rápida olhada ao redor mostrou que a área ao redor do onsen também era agradável. Começava não muito longe uma floresta que era separada por um pequeno riacho que corria à sua frente. Dava uma sensação calmante que era bastante agradável. Decidindo que ele tinha perdido tempo suficiente olhando e que poderia fazê-lo enquanto realmente desfrutava do próprio onsen, ele foi em direção a ele, onde começou a desfazer a toalha e colocá-la em uma pedra próxima cuidadosamente dobrada. Naruto testou a água escovando os pés contra a superfície, notando que a água estava quente, mas não de uma forma desconfortável. Então, com isso em mente, ele afundou primeiro um pé antes de seguir com o outro. Um suspiro longo e prolongado deixou sua garganta e ele fechou os olhos enquanto estava submerso da cintura para baixo na água confortavelmente quente. Depois de 1 minuto, ou pelo menos foi o que ele estimou, ele abriu os olhos antes de caminhar lentamente em direção à beira do onsen, o lado que lhe proporcionaria a bela vista da natureza. Ele descansou os braços no piso de ladrilhos que cercava o onsen, após o que descansou o queixo nos braços. O tempo passou enquanto ele permanecia naquela posição. Seus olhos estavam fechados, mas ele não estava dormindo. Só descansando. Embora sua consciência fosse severamente menor, pois ele mantinha sua mente vazia de quaisquer pensamentos.
Um par de braços esbeltos o envolveu por trás, seguido pela sensação de dois montes muito grandes, macios e macios que foram pressionados contra suas costas com duas protuberâncias menores que ele também podia sentir claramente contra sua pele nua. Isso fez sacudir e congelar enquanto engolia. Ele não conseguiu encontrar nenhuma palavra e o que saiu de sua boca foram meros gaguejos enquanto ele podia sentir os dois montes se movendo para cima e para baixo contra ele. Hehehe. Uma risadinha suave e melíflua encontrou seus ouvidos quando ele rapidamente reconheceu o dono da voz. Yazaka? Ele perguntou e sua resposta veio na forma daqueles mesmos montículos se movendo para cima e para baixo contra suas costas mais uma vez. Oh, o que você está fazendo? Ele ainda não conseguia controlar seus nervos, já que era a primeira vez que experimentava algo assim. HN? O que você quer dizer? Apesar de seu estado atual, ele não perdeu o tom de provocação que suas palavras tinham e uma parte dele queria se virar, mas uma certa parte de sua anatomia havia se levantado e isso era um pouco embaraçoso para ele. Ao menos. Bem, por que você está aqui? Ele estremeceu quando sentiu as mãos dela esfregando para cima e para baixo em seu estômago. Oh, eu não te disse que era banho misto? Ops! Acho que esqueci. Enquanto as palavras que ela falou fizeram parecer que ela estava arrependida, a forma como ela as entregou claramente mostrou que ela tinha feito isso de propósito. Ele a sentiu tirar as mãos dele e então, antes que ele percebesse, ela o girou. Aconteceu tão rápido e inesperado que ele estava despreparado quando colocou os olhos na forma nua de Yazaka, seus olhos incapazes de olhar para qualquer outro lugar, pois ele foi capaz de ver o que deve ter sido a coisa mais linda do mundo. Ela era pelo menos a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Completamente nua, seus seios eram ainda maiores do que ele poderia imaginar. Mesmo hoje cedo, quando ele teve um vislumbre, não se comparava a ver esses mesmos dois montes agora. Eles eram tão grandes quanto a própria cabeça e por razão se perguntavam se não doía carregar aqueles dois por aí. Ele baixou os olhos brevemente para sua barriga lisa antes de subir, ficando mais alguns segundos em seu peito antes de finalmente alcançar seu rosto que estava coberto por um tom rosa em suas bochechas, não comparável ao seu próprio rubor carmesim e ele colocou um de seus olhos. Mãos perto de sua virilha para esconder a reação que ele teve ao vê-la e ela o apalpando mais cedo. Você gosta? Yazaka perguntou enquanto empurrava seu peito para cima com um braço antes de deixá-los cair e balançar. Naruto não respondeu, ou melhor, foi incapaz de responder, mas ela sabia que ele gostava do que estava vendo, pois seus olhos ainda estavam em sua forma, o que ela não podia deixar de apreciar. Ah! Naruto tentou dar um passo para trás, mas esqueceu que ele já estava na beira do onsen e então não foi muito longe quando Yazaka deu um passo mais perto até que ela parou na frente dele. Havia uma polegada ou mais de ar entre onde seu seio tocaria o peito dele, que poderia ser fechado por ela se inclinando para frente, embora ela se abstivesse de fazê-lo. Hehe. Novamente ela soltou uma risada suave enquanto olhava também, sua língua saindo e molhando seus lábios. Eu também gosto do que estou vendo. Ela estendeu a mão e passou a mão pelo peito dele, mas não se movendo abaixo de sua cintura e ele não pôde deixar de respirar com o toque dela. Yazaka. Não estamos nos movendo um pouco rápido? O que você quer dizer? Apesar da pergunta inocente, isso não a impediu de estender a mão e pegar as mãos dele. Ambos quando ela até mesmo pegou o que ele estava usando para esconder sua ereção que ele estava ostentando no momento enquanto ela então entrelaçava seus dedos. Felizmente, ela manteve os olhos em seu rosto, o que ajudou a mantê-lo calmo, ou tão calmo quanto ele poderia estar. Estou aqui para aproveitar a água morna. Eu não tinha ideia de que você estaria aqui também. Naruto abriu e fechou a boca várias vezes enquanto tentava pensar em algo para dizer, mas nada veio à mente, então no final ele se contentou com um olhar inexpressivo enquanto Yazaka tentava se fazer parecer inocente. Naruto-kun? Que tal você se virar e eu ajudar a tirar um pouco da tensão? O loiro a encarou por alguns segundos antes de perceber que ambos ainda estavam nus e a água não passava de sua cintura e foi um pouco mais longe. Com Yazaka que era um pouco mais baixo que ele. Ainda assim, ele se virou sem dizer nada e se posicionou da mesma maneira que tinha feito quando ainda estava sozinho aqui. Logo depois que ele fez isso, ele sentiu Yazaka pressionar seu peito contra suas costas como antes, embora muito mais rápido e obviamente de uma maneira provocante, já que sua audição sensível captou a risadinha suave que ela não conseguiu segurar.
Seus seios então deixaram suas costas e foram substituídos por suas mãos que eram deliciosamente macias quando ela começou a trabalhar seus músculos. Uma mistura de gemidos e gemidos reprimidos o deixou quando Yasaka parecia saber exatamente onde ela precisava aplicar pressão extra para massagear os nós que se formaram em vários lugares. Um suspiro de alívio deixava cada vez que ela se livrava de um, pois o efeito era imediato. GHHHK. Certo? Aí ponto. Seus olhos rolaram para trás de suas órbitas enquanto as mãos dela massageavam um certo ponto que ele nem sabia que tinha algum problema. Mas caramba, deve ter sido algum tipo de ponto altamente sensível em seu corpo quando suas costas arquearam involuntariamente quando ela cravou a palma da mão mais fundo nessa área. Seus músculos estão realmente tensos, sabe? Muito mais do que eu esperava inicialmente. Ela fez uma breve pausa enquanto continuava a massagem, movendo-se para diferentes pontos que ela sentiu necessidade de relaxar também. Não se preocupe, embora. É para isso que eu estou aqui. Para ajudá-lo a relaxar. À medida que a massagem continuava, Naruto quase adormecia várias vezes, apenas para ser impedido de fazê-lo sempre que ela atingia um novo local. Ainda assim, ele estava cansado o suficiente para que ele pudesse apenas assentir em resposta a qualquer coisa que ela dissesse. Eventualmente, e para seu desgosto, a massagem dela chegou ao fim e ele não pôde evitar o gemido desapontado que escapou dele. Ua! Ele soltou um barulho quando Yasaka se jogou sobre suas costas. Ele decidiu ser atencioso e a removeu de suas costas enquanto se virava e se sentava no onsen, a água chegando logo abaixo de seu pescoço. Ele esperava que Yasaka se sentasse na água ao lado dele, então ficou visivelmente surpreso quando ela decidiu o contrário e passou a ocupar seu lugar em seu colo de maneira semelhante à que ela tinha quando ele acordou esta manhã. Ele estava feliz por ela ter decidido sentar de lado para que ela não estivesse se esfregando contra seu membro, que era a última coisa que ele queria que acontecesse agora. Ou pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Yasaka descansou a cabeça em seu ombro enquanto aproveitava a água morna em seu corpo nu. Ó ponto! Ela abriu um de seus olhos e olhou para o rosto dele enquanto sentia passar a mão para cima e para baixo em suas costas. Foi muito bom e ela não pôde deixar de pressionar-se um pouco mais contra ele. Naruto, enquanto isso, estava exibindo um sorriso relaxado enquanto desfrutava do peso extra de Yasaka por conta própria. Algo sobre o contato direto da pele com ela sempre o fez ansiar por mais e ele não pôde evitar quando pressionou os lábios contra o lado de sua cabeça. Realmente parecia natural, mostrando sua afeição como ele estava fazendo agora. Talvez porque ela realmente retribuísse o carinho que ele dava com o dela. Os dois ficaram naquela posição no onsen até o sol começar a se pôr. Quanto tempo isso durou, ninguém sabia, mas já fazia um bom tempo até que Yasaka saiu de seu colo e começou a caminhar até onde ela havia colocado a toalha que estava em uma pedra ao lado da dele. Ele a seguiu, é claro, seus olhos ocasionalmente se movendo para baixo antes de se mover rapidamente de volta sem perceber o sorriso que Yasaka segurava. Uaia! Que dia louco! Ele estava em seu quarto, deitado na cama enquanto estava ocupado olhando para o teto. Estava tanto do lado de fora quanto em seu quarto. A única luz vinda da lua que brilhava no céu noturno entrava pela janela que ficou descoberta. Estava quente no quarto e por isso ele tinha a janela escancarada, apreciando a sensação das rajadas de vento que ocasionalmente passavam. E olhando pela janela ele podia ver o lento galho balançando de uma flor de cerejeira que estava do lado de fora. Hoje realmente tinha sido agitado, pois muito mais aconteceu do que ele pensava que seria possível. Suas bochechas ficaram vermelhas quando a imagem de Yasaka, nua, apareceu em sua mente, que ele rapidamente baniu. Sim, isso tinha sido bastante inesperado, embora ele não reclamasse. Isso seria rude e um insulto para ela. Ele se perguntou como eles iriam agir a partir disso, como se ele tivesse dito a Yasaka que eles estavam se movendo bastante rápido. Embora uma parte dele acolhesse sua ousadia. Seus pequenos toques e beijos que ela dava a ele eram bons e algo que ele poderia se acostumar. Olhando para o relógio pendurado na parede, ele pôde ver o quão tarde da noite era enquanto enterrava mais a cabeça no travesseiro enquanto se preparava para entrar na terra dos sonhos. Seus olhos mal fecharam antes de reabrirem quando seus ouvidos captaram o som da porta do quarto se abrindo. Ele murmurou baixinho enquanto virava a cabeça para o lado depois de ouvir a porta sendo fechada. Yasaka. Ele chamou quando notou um par de olhos dourados que brilhavam no quarto escuro. A lua havia se movido e estava deixando entrar menos luz do que antes. SHHH Naruto-kun.
Ela ficou ao lado de sua forma deitada e de perto ele pôde ver o vestido de noite que ela usava, que era transparente de seu peito para baixo antes de ficar opaco uma vez que alcançou sua virilha. Ele não pôde evitar enquanto seu olhar percorria as pernas dela enquanto certas imagens começavam a encher sua mente. MHM. Ele deu um grunhido para mostrar que ainda estava acordado. Você se importa se eu dormir aqui? Com você? Depois de ontem à noite estou tendo problemas para dormir sozinho. Naruto ficou em silêncio por um momento antes de processar corretamente o que ela estava pedindo a ele. E uma rápida olhada em seu rosto mostrou que ela estava sendo sincera com sua pergunta. Certo? Quero dizer, não me oponho a isso. A noite passada deve ter sido uma das melhores noites de sono que ele teve e não me importaria de experimentá-la novamente. Algo sobre um corpo quente descansando contra o seu era muito agradável. Depois de dizer a ela que ele fechou os olhos mais uma vez enquanto Yasaka se dirigia para o outro lado da cama. Devido a ele estar com os olhos fechados, ele perdeu o olhar de travessura que brilhou em seu rosto, embora não tenha perdido o som de algo macio pousando no chão. Mas ele não abriu os olhos porque queria muito dormir. Levantando as cobertas, Yasaka deslizou na cama e rapidamente se moveu em direção a Naruto, onde ela começou a se pressionar contra ele, entrelaçando uma de suas pernas com a dele enquanto descansava a cabeça em seu peito. Ela o sentiu endurecer no segundo em que sua pele fez contato com a dele e reprimiu a vontade de soltar uma risadinha. Você está nu, Naruto sussurrou depois que ele respirou fundo algumas vezes enquanto ele podia sentir seu grande seio pressionado contra seu lado, um deles até descansando em cima dele. Hehehe. Vamos dormir um pouco, Naruto-kun. Ela se inclinou brevemente e deu um beijo em seu pescoço antes de voltar a se aconchegar contra ele. Boa noite. Foi a última coisa que saiu de seus lábios quando ela fechou os olhos e começou a adormecer lentamente. Noite, Yasaka-chan. Ele sussurrou em resposta 1 minuto ou mais depois que ela o fez. Olhando para sua forma adormecida por mais algum tempo enquanto ele tinha uma mão descansando em suas costas. Seus olhos nunca a deixaram, mesmo quando seus olhos caíram antes que ele também adormecesse.